tarde. Muitos devem estar surpresos, como eu, dessa novidade, né? Porém, assumir esse cargo, aceitar esse desafio de ser superintendente, tem vários significados, entre eles o que eu atribuí, né? O primeiro é acolher, mais uma vez, a confiança do Padre Romualdo e do José Manuel, na perspectiva de que isso possa, de fato, ser a manutenção de uma relação que já vem há 10 anos, né? O Manuel e o Padre José Romualdo são protagonistas da minha trajetória profissional nos últimos 10 anos. Então, acolho orgulhosamente esse convite. Um segundo motivo, talvez um segundo significado, seria confiar a cada um de vocês, em cada um de vocês, porque eu acompanhei a trajetória da maioria, né, e vi o quanto esforço foi feito para que a gente pudesse estar onde estamos, né? Quer dizer, o mérito de cada um nessa perspectiva. Então, essa confiança também, para mim, é um significado muito grande, porque eu não estou achando que eu vou encontrar uma turma tão diferente. Eu os conheço, sei do esforço, e isso me dá uma satisfação imensa. O terceiro significado que eu atribuí foi reconhecer, de fato, que as mudanças são inexoráveis, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que para vocês é uma surpresa, para mim também mas eu quero acreditar que esta mudança seja, assim, um sinal de oportunidade para todo mundo, nessa nova perspectiva que se abre, e, sobretudo, crer que, no meu papel, o que está sendo confiado aconteça, que é, de fato, fazer essa aproximação, e eu creio nela, entre a Fundação, a UBEC e a Universidade Católica de Brasília. Eu acho isso muito bom. Eu tenho dito nas minhas aulas como professor a importância da gente aprender a pensar. E quando a gente fala disso, eu fico questionando a importância do cuidado no que a gente pensa, porque o que a gente pensa costuma se transformar nas nossas palavras, e as nossas palavras a gente tem que ter cuidado também, porque elas se transformam nas nossas ações, e o cuidado com as nossas ações, porque as nossas ações se transformam nos nossos hábitos, e ter cuidado também com os nossos hábitos, porque os nossos hábitos se transformam nos nossos costumes, né, no nosso caráter, e o nosso caráter a gente tem que ter cuidado, porque ele estabelece o nosso destino. Portanto, a síntese é que o que pensamos, nós nos tornamos, né? Eu tenho tido a experiência como professor e de uma forma muito satisfatória, sendo muito bem avaliado, justamente falando de experiências de liderança, de gestão, de desenvolvimento de equipe, de motivação. E talvez isso também seja uma oportunidade para tentar colocar na prática esse conjunto de conhecimentos numa perspectiva de aprendizados. A gente sabe, estudando aí as escolas de negócio, nós somos uma escola de negócio, chamamos de escola de gestão, confiança é o ingrediente mais relevante nessa perspectiva. E eu quero muito também ter o desafio de colocar esse conjunto de conhecimentos nessa perspectiva de fazê-los acreditar cada vez mais nessa engrenagem, na continuidade desse trabalho. Eu talvez pudesse encerrar minha fala contando para vocês uma história que eu já contei para a maioria de vocês numa ocasião parecida com essa, que é a história de um menino chinês que queria muito ter um cavalo. Acho que muitos lembram dessa história, que era um menino que queria muito, muito ter um cavalo na China, mas ter um cavalo na China era uma coisa muito cara, e era praticamente impossível que aquele menino pudesse conquistar um cavalo, e a comunidade se manifesta dizendo para o pai daquela criança: nossa, como o seu filho tem azar, o seu filho quer ter um cavalo, o cavalo é uma coisa tão cara, vocês são pobres, como é que essa criança vai conseguir um cavalo? E o pai diz para aquela comunidade: olha, isso pode ser sorte, isso pode ser azar. E, de fato, passou um tempo, um criador de cavalos, passeando ali por perto, ouviu essa história e doou para aquele menino um cavalo, puro sangue, já quase adulto. E a comunidade se manifestou dizendo para o pai daquela criança: nossa, como seu filho tem sorte, agora tem um cavalo, puro sangue, vai ajudá-los na colheita. E o pai de novo diz que isso poderia ser sorte ou poderia ser azar. E a criança, brincando com esse cavalo, zelando, alimentando, cai do cavalo e quebra as duas pernas. E a comunidade se manifesta dizendo para o pai daquela criança: nossa, como seu filho tem azar. A gente viu cuidando, zelando, alimentando o animal, e o animal derruba, ele quebra logo as duas pernas. E o pai diz que isso poderia ser sorte ou poderia ser azar. E logo na sequência aparece uma guerra naquele país, e todos vão para a guerra, e ele não vai porque ele tem as pernas engessadas.
E a comunidade se manifesta dizendo do pai daquela criança: nossa, como seu filho tem sorte. Meu vizinho, meu neto, meu sobrinho foram todos para a guerra e o seu filho ficou porque tem as pernas engessadas. E de novo o pai daquela criança diz que aquilo poderia ser sorte, ou poderia ser azar. Passado um tempo, esse cavalo inteiro vê uma égua do outro lado e arrebenta o muro e foge. E a comunidade se manifesta dizendo para o pai daquela criança: nossa, como seu filho tem azar. A gente viu cuidando, zelando, alimentando o animal vai embora, caramba. E o pai mais uma vez diz que aquilo poderia ser sorte, ou poderia ser azar. Passado um tempo, esse cavalo retorna com uma égua e um potro. E na legislação daquela cidade, o animal que entrasse na propriedade da família passava a ser de propriedade da família. Então a comunidade se manifestou dizendo: nossa, como seu filho tem sorte. Agora vocês têm um cavalo, uma égua, um potro, né? Pessoal, essa história não tem fim. Eu estou dizendo porque às vezes eu conto essa história. Que bom, né? Às vezes eu conto ela em sala de aula como um gogo. Eu espero que essa experiência seja sorte para cada um de nós nessa nova mudança que a gente está vivendo. Ok. Era isso que eu tinha que falar. Manuel, por favor. Não vamos comparar o Flávio com o cavalo. Puro sangue. Vai dar sorte. Gente, eu queria agradecer a todos vocês.